Fala, Regis, tudo bem? Boa noite, boa noite. E aí, Carol? Oi, Regis, quanto tempo? Pessoalmente, faz bastante tempo mesmo. É, Pandemia, né? Afastou a galera. Não, é porque sim. a última vesse que eu a vi pessoalmente, Rafael, foi quando eu falei com o seu xará, na verdade, ele organizou um mini workshop aí, né, na escritório de Brisbane. Aham. Aí eu fui lá tal, e tava vendo até, inclusive, a mesma apresentação aqui. Bom, se quiser começar, Regis, fica a seu critério aí. A gente já pode ir, tá? Na hora que você quiser, fica à vontade aí. Então, tá bom. Bom, pessoal, meu nome é Regis, eu moro aqui em Brisbane. Ah, Estou aqui desde 2011, vim estudar o meu mestrado em contabilidade e fiquei, né? E também trabalhei com isso, dessa parte de ah, parte tributária, né? Parte de restituição de imposto de renda e tudo mais, as declarações. Então, tive muita experiência com isso, né? Então, hoje já não trabalho diretamente mais com isso, tá? Mas o que me restou foi a, a parte, né, o conhecimento, a experiência. Então é o seguinte, eu preparei uma apresentação para vocês e daí é para, né, uns slides muito simples, tá? Então é só para que vocês tem uns pontos principais, né, que o pessoal da AC é a segunda vez que eu faço isso com eles. Para deixar muito claro, tá? O pessoal da C, eles são muito responsáveis e sempre os elogiei por isso, desde quando eu primeiro fiz isso, acho que há alguns anos. Porque tem outros clientes também, né, que eles também trabalham em agência, e ao contrário da C, do pessoal da C, eles sempre recomendam, né? Não recomendam, desculpa, eles instruem os estudantes, né, a fazer isso ou aquilo, só que o problema é que eles não sabem muito bem, né, o que deveria ser feito, não sabem muito bem das regras, eles vão, né, de acordo com o que ouviram, né, e por aí vai, tá? Então, é por isso que eu sempre, nesse ponto, eu elogio bastante a C, que é o ponto que eu os conheço, né, não vim para cá com eles, na época só estava em Perth, eu acho, então, é por isso que sempre venho ressaltar isso, que eles são muito prudentes, tá? Deixa eu abrir a apresentação aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem fazer aí no chat, tá? E mandar a pergunta aí, se vocês tiverem a dúvida aí, que a gente vai tentando falar para o Regis aí, para tentar Isso. responder. Haverá até deixei um tempo, né, para que vocês possam fazer perguntas e tal, e que eu possa responder, tá? Normalmente consigo responder, né? Mas o que eu não soubesse, por favor, se quiser me contatar depois, ou coisa parecida, eu vou buscar, tá, a resposta para vocês. Deixa eu share screen. Vocês estão vendo a apresentação? Os slides? Tá, então tá bom. Desculpe, a tosse, a Covid não ajudou. Então tá bom, pessoal. Então, né, meu nome embaixo, tá? O meu telefone, eu sei que esse não é o padrão para se inscrever no telefone, mas é que ele é mais fácil dessa maneira, né? Enfim, então vamos lá, tá? Bom, como vocês sabem, tax return, assim como nós chamamos no Brasil, né, de declaração de imposto de renda, todos têm que fazer, né? Exceto em alguns casos, tá? Assim, né? Muitos poucos casos, mas normalmente você sim tem que fazer. E mesmo que você, né, tenha uma renda muito baixa, todos esses anos, por exemplo, para que vocês saibam, né, eu tive um caso, tá? Que a cliente teve uma multa por atraso, tá? De fazer a declaração. Foi só um caso no qual os sábios da empresa dela, eles a instruíram que, não, você recebeu muito pouco dinheiro, não precisa declarar, você é isento. Então, o que aconteceu foi que ela foi, né, acreditou nisso, passou assim por 2 anos, né, trabalhando com eles, tal, e
dos anos fiscais, né? Não dos anos de calendário, que o ano fiscal, aliás, pessoal, começa em 1º de julho, ou seja, amanhã já vira, né, o novo ano fiscal, tá? 1º de julho de um ano até 30 de junho do ano seguinte, tá? Então, ela trabalhou com esse pessoal, foi para o Brasil de volta, ficou 2 anos lá e voltou, tá? Quando ela voltou, tinha uma multa na época, né, a multa era dos $950 por ano, tá? No caso dela, teve $3.800 de multa, tá? Justamente por causa desse tipo de conselho, tá? Que o pessoal acha, né, que tem propriedade, conhecimento, né, para poder falar para os outros, e tem aquele problema clássico, como eu sempre falei, né, no começo dessa conversa, que é ser responsável. Por quê? Porque se você simplesmente dá um conselho sobre como pintar uma parede, né, se ela fica mal pintada, tudo bem, né? Sim, né? Fazer o quê? Pintou mal, dá um retoque, faz alguma coisa. Agora, quando você está nessa situação na qual você tem a sua situação tributária aqui, assim como no Brasil, né, você não quer ficar, né, na lista negra, né, da Receita Federal, né? Então, sempre bom ficar aos bons olhos deles, tá? Então, é o seguinte. Então, voltando ao slide, tá? Esse segundo tópico aí, né, ele fala que não significa que haverá restituição de imposto de renda, tá? Restituição, para aqueles que não estão familiares com esse termo, né, é o que eles chamam aqui de refund, né? Então, refund é quando você trabalha, por exemplo, né, no TFN, tá? Tax File Number, né, que é o nosso CPF no Brasil, e por isso você acaba tendo a questão de imposto de renda retido, tá, na fonte. Então, se o empregador retém um pouco de dinheiro, tá, de maneira que isso seja um crédito para que você possa, ao final do ano fiscal, né, usar como o crédito usa para se pagar o imposto de renda. E se você teve, vamos supor, 3.000 retidos, tá? Não se preocupem, tá, que depois haverá um slide sobre isso, mas eu estou só me adiantando para que vocês entendam sobre essa questão da restituição, que é o que mais o pessoal se interessa, né? Não, logicamente, né? Então, se você tem imposto de renda retido, vamos supor, esse crédito que eu estou falando, né, de $3.000, e o seu imposto de renda a pagar são 2.000, né? Então, usa-se o 3.000 para pagar o 2.000, tem $1.000, né, de excesso, vamos dizer assim, né? E daí você tem essa restituição, tá? Só que, por que às vezes não há restituição? É porque, às vezes, como vocês sabem bem, há aqueles empregos por ABN, que é o nosso CNPJ no Brasil, né? Então, no ABN, assim como no CNPJ, né, PJ, como o pessoal fala no Brasil, aliás, não tem imposto de renda retido, né? Então, não tem esse crédito. Então, é como se fosse uma balança, né? Então, a balança tem a renda e no outro lado da balança tem o imposto de renda retido. Deveriam subir juntos, mas com o ABN só sobe a renda. Então, chega uma hora que o seu imposto de renda ele é muito mais alto do que o seu crédito consegue bancar, tá? Enfim, fiquem tranquilos que, né, haverá um slide um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas a ideia é essa, tá? Então, por favor, é que assim, às vezes as pessoas chegam e falam, putz, né, estou precisando desse dinheiro para pagar da restituição, né? Porque nossa, estou ansioso porque eu quero comprar um celular, né? Aí, quando vai ver, no final das contas, tem que pagar dinheiro, não só não reter a restituição, mas como a pessoa tem que pagar, tá? Às vezes, trabalhando só no TFN também, tá? É possível que haja esse cenário que a pessoa tenha que pagar impostos, tá? Não é só tendo ABN. E, logicamente, se você só trabalha na ABN, sim, você terá que pagar impostos, caso vocês não sejam isentos de imposto de renda, que é acima de $18.200. Fiquem tranquilos novamente, que vai virar outro slide, tá? Como vocês perceberam, eu não sou muito acostumado a fazer apresentação, então eu vou e volto, mas espero que vocês compreendam no final das contas. Por último, tá? Não por último, mas outro item importante desse slide é o terceiro, que fala que TFN e ABN são feitos juntos, tá? Não tem como fazer separado, não existe isso, tá? Às vezes o pessoal faz porque é possível de se fazer sozinho, tá? Imposto de renda em qualquer lugar do mundo, né? E só que aí o pessoal fala, pô, então,
fiz o TFN, só preciso agora fazer o ABN, por exemplo, tá? Isso não existe. Na verdade, a renda é uma só, tá? E que ela é composta de TFN, a renda do TFN, mais a renda do ABN, tá? Não podem ser combinados, né? Como vocês podem imaginar, eles são separados a ponto de cada um ter o seu, sua seção lá no sistema deles para se fazer o imposto de renda, tá? Vamos para o próximo slide. Então, como eu estava falando, né, tem aquela questão da isenção, né? Essa tabela abaixo fala isso. O ATO, tá? O famoso ATO, não é ato ou ATO, tá? ATO, se fala, é uma abreviação, não um acrônimo. Então, o pessoal é o Australian Taxation Office, que é a Receita Federal daqui, tá? Depois de imigração, esse é o que vocês mais têm que temer. Então, é o seguinte, temos aqui o sistema progressivo, né, de impostos, ou seja, quanto mais você recebe, mais você paga, tá? Não é uma porcentagem fixa, tá? Essa aqui é a tabela para 2021 e 2022, que é o ano fiscal que acaba hoje, tá? E, logicamente, chama-se 2021 e 2022, eles falam 2021 e 2022, né? Porque começou em 1º de julho de 21 e terminou em 30 de junho, hoje, de 22. Então, pessoal, é o seguinte, sobre a isenção, né? Aquela história que eu contei, tá? Sobre o ABN da menina que foi, né? Teve a multa e tal, tá? É justamente por isso, porque ela foi, como vocês podem ver aí, de 0 a $18.200, né? Ela foi isenta, só que caiu naquela história que contaram, né? Falando que ela não precisava fazer imposto de renda, né? Não precisava declarar, tá? O que é horrível. Então, como vocês podem ver, né, a porcentagem ela vai subindo, começa em 19% em tudo que é acima de 18.200, tá? Depois já tem um fixo de 5.092 para, né, na terceira linha, né? E tem 32,5%, depois a porcentagem logo abaixo é de 37% e por fim 45%, tá? Sim, é bastante, 45%, só que até aí, né, para receber um salário desse, aí já está uma situação um pouco mais confortável, né? Não que ninguém goste de pagar, não que alguém goste de pagar 45%, mas também, chegando nesse ponto, normalmente há muitas deduções, né? Então, isso ajuda bastante. A dedução é tudo aquilo, tá? Para vocês entenderem rapidamente, que também escreverei mais para frente, é tudo aquilo que você gasta em relação ao seu trabalho, que seguem algumas regras, e aí você pode aplicar a dedução na sua restituição, na sua declaração de imposto de renda, desculpa. Então, vamos só uma para o pergunta, próximo. Regis, aproveitando. Sim, Esse claro. valor de renda tributável, que é uma dúvida que surgiu aqui, estamos falando de valores anuais, correto? Correto, exatamente. Tudo que é engraçado, né? No Brasil nós sempre falamos em salário, né, mensal e tal, mas nos Estados Unidos aqui, né, todos esses momentos você tem essa questão de que você considera a renda anual, tá? Então, por exemplo, desculpa, vamos supor que às vezes vocês possam receber uma oferta de trabalho, né, para trabalhar full time, e eles vão falar que o salário é de 50, 60, 80, 90 mil, tá? Então é sempre por ano. Tem um outro detalhe também, que eu falarei mais para frente, mas a ideia é sempre ver se está incluso o superannuation ou não, tá? Já falarei sobre o superannuation, tá? Que é muito importante também. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Normalmente, né, o que o pessoal nos deixa trabalhar são 20 horas por semana, né? Isso durante as aulas, claro, $20 por hora, vamos, né, fazer por baixo, né? E depois, só para arredondar, e depois isso significa $400 por semana, e que, portanto, seria $21 mil no ano, tá? Lógico que, como eu disse, né, esse salário de $20 a hora, se me engano, o mínimo hoje em dia, acho que é de 21, né, que foi aumentado, e aí, às vezes, o pessoal trabalha mais também, né, que daí não é da minha conta, mas tem que fazer o que tem que fazer, então, normalmente, vamos supor que não é de 21, né, $1.000 por ano, 20.800, vamos supor que seja 28, 29, 30, tá? Então, eu até circulei em vermelho, só para vocês terem uma ideia de que, normalmente, vocês caem nessa faixa de renda de 18.200 em $1 até 45 mil, tá? No ano fiscal. Então, para se calcular, nosso exemplo aqui de cima, né?
Então, você basicamente pega 20.800, né? E subtrai de 18.200, tá? Porque ele quer pegar o excesso, né? O que for acima de 18.200, tá? Que daí multiplica-se por 19%, como vocês podem ver à frente aqui, né? Então, isso dá $494, tá? Seria algo em torno de 2,4%. Não só isso, tá? Isso aqui é só para calcular o imposto de renda, tá, pessoal? Então, há também outros benefícios, tá, que o governo dá quando, por exemplo, se alguém recebe $21.000 por ano, vamos arredondar, tá? Você tem os benefícios como que eles chamam de, como se fosse de um incentivo, né? Um benefício para a pessoa que tem uma renda mais baixa, tá? Que $21.000 é considerado baixo, né, no ano, por causa dos custos, né, de vida daqui, tá? Então, tem outros incentivos também que no final alguém que recebeu 21, 22, até $23.000, tá? Normalmente não paga imposto de renda nenhum, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos lá. Então, desculpa. TFN. Então, o TFN, o Tax File Number, que vocês conhecem bem, né? É como se fosse a CLT. Ao ser contratado, né? Usando o TFN, como se fosse a CLT, que você tem direitos e deveres, né? Aqui, é interessante que você é difícil ser demitido no TFN, tá? Assim que eu chegar no slide do ABN, eu farei uma comparação rápida, tá? Que não tinha um slide para isso, mas falarei sobre isso. Mas para você ser demitido, você aqui na Austrália, tá? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, você tem que, não é muito da minha área, mas eu entendo um pouco, tá? É que você tem que ter um motivo muito bom para isso, né, para ser demitido. Se for questão de performance, eles têm que ter reuniões com você, ele não pode simplesmente não gostar, né, do seu perfume e falar que você não pode trabalhar mais lá. Então, realmente, tem que ter uma série de registros, né, do que eles tentaram fazer para que você melhorasse, tá? E é por isso que não é tão fácil assim se livrar de alguém no TFN, tá? Mesmo sendo casual, tá? Porque existe, desculpe, só para falar um negócio. Existem 3 tipos de contratação no TFN normalmente. São o casual, o part-time e o full-time, tá? O casual, de novo, não é muito minha área, mas eu tenho uma leve ideia, tá? Que o casual é basicamente aquela pessoa que pode trabalhar o número de horas que o gerente, né, achar interessante, tá? Então, se quer colocar a pessoa casual para trabalhar 4, 20 ou 30 horas por semana, tá? É de acordo com cada um, tá? Na parte de legislação, não de legislação, mas na parte das regras, tá? É um pouco menos complicado demitir alguém no casual, mas também, como eu disse, não pode simplesmente, né, dispensar a pessoa por qualquer coisa, tá? Já o part-time, você tem um número mínimo de horas, tá? De acordo com cada área, né? Se é hospitality, se é cleaner, e por aí vai. E full-time, né? Realmente tem um número alto de horas. Casual, só mais um detalhe, por favor. Só casual tem aquela situação na qual a seu rate, ou seja, o valor, né? O valor por hora que você recebe, tá? Normalmente é mais alto do que alguém part-time. Por quê? Porque o casual não tem direito a férias remuneradas. Tá? Então, esse é um dos detalhes mais importantes que tem que ter em mente. Então, às vezes você fala assim, pô, mudei de casual a part-time, mas daí baixou meu salário e tal, isso é legal, né, do ponto de vista de legislação? Sim, tá? É normal isso daí, só para vocês saberem. Então, prosseguindo aqui, existe, né, o IR retido na fonte, que é o imposto de renda retido na fonte, que eu estava explicando para vocês, tá? Que é uma dedução, tá, do seu salário, que serve como crédito mais para frente, tá? Então, se vocês, por exemplo, quando vocês enchem o payslip, né, que é o nosso overite ou contra-cheque, então, às vezes você vê lá, pô, foi descontado tanto, né? Esse tanto, normalmente, tá? É o famoso imposto de renda retido na fonte, tá? Tem vários nomes para eles, tá? Mas normalmente é isso. Em forma de rendimentos, tá? Antigamente existia um documento que está na próxima página, eu só vou mostrar rapidinho. Existia esse documento aqui, tá? Que era enviado para todos os funcionários do TFN,
tá? Que daí tem basicamente o quanto você recebeu de renda e quanto teve de imposto de renda retido, tá? Então, o tax withheld, que é o nome do imposto de renda retido. Os nomes do empregador abaixo e tal, né? Tem esses detalhes em cima, mas hoje em dia não é mais obrigatório, as empresas não são mais obrigadas, tá? A enviar isso para vocês. Alguns ainda enviam para que vocês confiram, o que é bom, na minha opinião, tá? Mas hoje em dia é mais automatizado, tá? Então, tá, sobre esse último item aqui, né, que normalmente há restituição de impostos, né? Como eu disse, trabalhando só no TFN, vocês acabam tendo uma restituição, né? Seja um dinheiro de volta, ou refund, como eles chamam. Mas existem alguns detalhes, como vamos supor, tá, um exemplo rápido e fácil. Mas se a pessoa trabalha 20 horas no restaurante e 15 horas fazendo cleaner, tá, vamos supor, isso tudo numa semana só, tá? E se caso a pessoa não preencheu mal, vamos dizer assim, né? Não vou dizer mal, desculpe. Preencheu de uma maneira diferente da ideal, vamos dizer assim. É que não existe mal, certo ou errado nesse sentido, tá? É que só que a pessoa tem que saber os efeitos que causa esse preenchimento desse formulário. É por isso que, às vezes, você começa a trabalhar no TFN, tem aquele formulário lá que era laranja, hoje em dia eu não lembro como é que está a cor, quando em papel, né? Às vezes, hoje em dia também tem a forma digital, mas depende de como você preenche aquilo, tá? Você acaba tendo menos ou mais imposto de renda retido, né? Ou seja, menos ou mais créditos, e, portanto, desconto, né? No seu overage, no seu payslip. Então, como nesse exemplo rápido de hospitality 20 horas e 15 horas de cleaner, se a pessoa preencher de um jeito diferente, vamos chamar assim, tá? A pessoa pode ter que pagar imposto no final das contas. Por quê? Porque teve muito pouca retenção de impostos durante o ano fiscal, ou seja, a pessoa recebeu um líquido maior, né, porque não tinha muito imposto deduzindo dos dois trabalhos, e significa que ao final do ano fiscal, tá, a renda da pessoa é muito alta, né, quando comparado ao imposto de renda retido, tá, e, portanto, acaba tendo que pagar um pouco a mais para complementar, tá. Enfim, não se preocupem tanto, mas é só para que, por exemplo, hoje mesmo eu estava falando com um conhecido meu, que ele falou que, né, no caso dele, ele tem pouco, estava reclamando, né, que tinha pouco salário líquido, né, estava, vamos supor, $700 a cada 2 semanas, enquanto que o colega dele, né, no mesmo trabalho, mesmo número de horas e tudo mais, estava recebendo 1.000, né, líquidos, tá? Então, isso não é uma coisa que estão te roubando, não é uma coisa que está errada, necessariamente, tá? Não está de acordo com o que você espera, talvez, tá? Mas não que esteja errado. E não que essa pessoa que está recebendo só 700, tá, está perdendo dinheiro, coisa parecida, não. É só porque tem esse crédito de $300, nesse exemplo, né, de 1.000 para 700, lá com o ATO, tá? Então, a pessoa pode recuperar de volta, tá? Fiquem tranquilos. O Regis, Sim. só vou mencionar aqui um ponto que os alunos colocaram. Agora não existe mais essa limitação de horas para estudante internacional, por enquanto. O governo liberou devido à pandemia e à falta de Excelente. staff. Opa. Então, beleza. Obrigado, Carol. Desculpa. Então, vamos aqui, então. Chegamos no ABN, tá? O ABN, ele é o que nós chamamos de CNPJ no Brasil, né? Como citei anteriormente, tá? Eles chamam Sole Traders e Contractors. O que são Sole Traders e Contractors? Tá? Basicamente, esses dois termos, tá, se referem a autônomos, tá? Então, o pessoal que trabalha como autônomo, que não está, normalmente tem esses dois tipos de termos, vamos dizer assim, tá? De uma maneira simplificada, tá? Você pode considerar a mesma coisa, porque o contractor é aquele que tem um contrato para fazer alguma coisa. Existe também o subcontractor, tá? Que é o subcontratado, vamos dizer assim, talvez, tá? Que é, por exemplo, quando eu tenho um contrato para limpar uma loja e eu faço a contratação do Rafael, por exemplo, né?
para que ele seja meu subcontractor, então eu pago ele a menos do que eu recebo, claro, né? Então eu tenho um certo lucro só para, né? E o Rafael se vira para fazer a limpeza dessa loja, tá? Não tem imposto de renda retido na fonte, tá? Então, como eu estava explicando antes, né? Tem aquela balança, lembre sempre da balança, que nesse caso não tem imposto de renda retido na fonte, só tem a renda. Então, a renda sobe, 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 né? Então, adivinha quando que vai aparecer, né? O imposto de renda, né? Junto ao ATO. No caso, quando você faz o tax return, você tem que pagar, tá? Esse é o detalhe. Então, é igual no Brasil, né? Você se vira com o seu próprio imposto de renda lá, tá? Exige controle e disciplina, tá? Porque, como estava falando para vocês, você tem que ter, tem a sua renda, lógico, e só que nem ela toda é para você poder gastá-la em tese, né? Então, por isso que a ideia é você ter disciplina do ponto de vista financeiro, a ponto de deixar separado, né, um pouco, para que você possa pagar os impostos no final do ano fiscal, tá? Já vi pessoas que receberam 70 mil no ABN, né, no ano fiscal, e adivinha, né, pagaram mais de 10 mil dólares de imposto, tá? Não lembro ao certo se ele tinha esse dinheiro lá, mas a questão é que pelo menos, tá, só para antes que vocês fiquem muito frustrados com essas quantias mais altas a se pagar, tá? É possível parcelar também. Controle é mais para você ter ideia de quanto você está recebendo, né? Quanto que você recebeu no ano fiscal, porque não existe payslip, né? Que eles têm lá o acumulativo do ano, coisa e tal. Bom, na verdade, minto, né? Eu já vi, acho que em 2 casos que o pessoal tinha uma coisa parecida com payslip, porque eles tinham até o resumo anual, tá? Mas isso é raro, tá? Então, vocês que têm que chegar lá, fazer o controle das invoices, tem que fazer o controle das quantias, pega a sua conta bancária, soma tudo, tá? De acordo com o ano fiscal e por aí vai. E, por último, tem, como eu estava falando antes, né? Tem um pagamento de impostos que acontece ao final do ano fiscal. Pode falar, Rafael. Esse parcelamento, Regis, que você falou, ele é feito sem juros e você tem noção mais ou menos em quantas vezes que ele pode ser feito? Se há um limite, se... Sim, na verdade, é de acordo com cada momento, né, do ano, ou seja, mas você pode facilmente fazer por 6 meses, tá? E você pode pagar a cada semana, a cada bissemana, como eu chamo, né? São 14 dias, que 15 anos são 15, então, só para deixar muito claro, que é o fortnight que eles chamam aqui, né? Ou mensalmente, tá? Então, você pode escolher isso, a quantia também você pode escolher, tá? Só que às vezes acaba não tendo o prazo que você quer. Se você deve 6 mil dólares e quer pagar 100 dólares por semana, 60 semanas dá um ano e 3 meses quase, 2 meses, e daí não será possível. Então, eles já brecam, tá? Nem deixam prosseguir. E não tem juros, por enquanto, tá? Juros é uma questão bem interessante com eles do ATO, porque eles certamente adorariam, tá? Cobrar juros, só que eu não sei, honestamente eu não sei se é uma questão legal, deve ser, né? Porque senão cobrariam já, mas eles não cobram juros, tá? Mesmo sobre dívidas e tal. Dívidas pequenas de pessoas físicas, deixar isso claro. Tá, então agora eu quero fazer só um parênteses aqui, para que todos saibam, tá? Isso é uma das coisas que eu gosto também na AC, que o Australian Center, ele sempre, pelo menos até onde eu soube, né, tem essa questão de contratar o pessoal no TFN e tudo mais, porque, como, não sei se vocês já ouviram falar, mas outras agências acabam contratando o pessoal no ABN, tá? Como se fosse prestador de serviço, coisa e tal. Mas o problema é que é o seguinte, tá? Eu vou deixar um exemplo mais claro aqui em Brisbane, por exemplo, que acontece muito e certamente, né, em todos os lugares onde há esse tipo de exploração. A ABN, como eu estou tentando citar aqui, tá? Eles são para pessoas que prestam um serviço para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, sempre dou esse exemplo pessoal com quem eu falo. Olha, a ABN, entenda, ou tem em mente como se fosse um pintor, tá? O pintor é contratado para, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu quero contratar esse pintor para pintar a fachada da minha empresa, vamos supor, tá? Então, pessoal,
quando eu contrato, tá? Vamos supor que a Carol, ela tem uma pintora, tem uma empresa de pintura, tá? Então, eu contrato a Carol para fazer essa pintura. Ela não vai me passar o preço por hora. Não faz sentido isso. Ela me passará o preço pelo serviço feito. Ela se responsabiliza pelo serviço feito, né? Pela qualidade também, tá? Ela também tem o próprio uniforme dela, não vestirá o uniforme da minha empresa nunca. Não faz sentido ela, como pintora na própria empresa, vestir o uniforme da minha empresa só porque ela está pintando a minha fachada, vamos supor, tá? Ou está trabalhando na minha empresa por um certo tempo. Ela tem horário para entrar, ela tem o horário que eu posso falar, olha, Carol, você pode pintar de qualquer hora que tem a gente aqui, das 8 até as 6 da tarde, tá? Por exemplo. Então, se ela quer começar às 3 da tarde e sair às 6, tudo bem, contanto que ela termine o serviço, né, no tempo acordado, né? Outra coisa, tá? Pincel, rolo, tinta, escada, tudo mais, né? Todos os equipamentos e acessórios e ferramentas, tá? Ela que traz. Então, é dela, tá? Que mais? Então, vai sair. Tá, outra coisa, tá? Se ela vai pintar essa fachada da minha empresa, ela sozinha vai fazer isso. Ou se ela resolve contratar 6 outras pessoas para fazer isso, a questão é dela, tá? Então, a pessoa que está sendo contratada na BN decide isso também. Por que eu estou falando tudo isso, tá? É porque é o seguinte, o que aconteceu muito aqui em Brisbane, tá? Até vocês têm que ficar bastante atentos com isso, né? Seja onde quer que vocês estejam, tem que ficar muito atento com essa parte de contratar o pessoal na BN para fazer cleaner, tá? Tem umas figuras aqui em Brisbane que fazem isso. Por exemplo, desse trabalho de cleaner que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, esse pessoal aí, tá? Eles, por exemplo, vestem o uniforme da empresa onde estão trabalhando, tá? Isso na BN, né? Que, não, como eu disse, não faz sentido, tá? Eles são pagos normalmente abaixo da média por aí, tá? Eles não têm seguro. É verdade, se a Carol, né, se acidentar quando estiver pintando a minha empresa, ela tem o seguro próprio dela, ela se vira, né? Agora, também, eles não têm seguro, tá? Eles não têm que trazer nenhum equipamento, nem nada, produtos químicos, nem nada, tá? Tem horário para entrar, horário para sair, tá? E, às vezes, são forçados a trabalhar de sábado e domingo. Forçados no sentido, assim, que o supervisor faz com que, né, o pessoal vá. Enfim, isso aí é outra questão ainda, tá? Mas, por que estou falando isso? Essa rotina que eu descrevi para você é uma rotina de funcionário. E funcionário tem que ser pago no TFN, ponto final. Tá? Por que eles gostam de fazer isso na BN? Porque você acaba, o empregador, tá? Ele contrata a pessoa, ele tem essa facilidade de ser só na BN, não tem que se preocupar com folha de pagamento, não tem que se preocupar com payslips, né, ou elite, não tem que se preocupar com superannuation, você não recebe superannuation, tá, trabalhando na BN. Já falarei sobre superannuation, mas basicamente é um FGTS misturado com INSS, tá, ou seja, um direito seu, tá? E você também não tem o seguro, tá? Que trabalhando de cleaner, o chão está molhado e coisa e tal, acontece de você se machucar, tá? Um cliente também, por exemplo, ele se machucou voltando do trabalho para casa, tá? E até esse trajeto de casa, trabalho, casa, tá? É coberto pelo seguro, para vocês verem como é abrangente e interessante. Todas as despesas médicas dele, ao quebrar o braço ou perna, não lembro agora, foram cobertas, tá? Então, imagina, né, se você estivesse trabalhando na BN, tá? E se machucar, cair lá, escorregar, quebrar o braço, o máximo que você vai conseguir é, né, um tapinha nas costas e falar, olha, quando você melhorar, você pode voltar, tá? É isso que você consegue. Então, só para vocês saberem, tá? Então, aí outra coisa, não é todo cleaner que é de ABN que é ilegal, tá? Como eu disse, tem empresas que são como se fosse um funcionário, nesse exemplo aqui que eu estava falando. Limpezas de casa, normalmente, sim. Aí tudo bem se a ABN está prestando serviços e tal. Você não é obrigado, né? Aí trabalhar em determinado horário. Você pode mandar outra pessoa, às vezes, tá? Limpar a casa no seu lugar, né? Já nesse exemplo que eu falei de que está ilegal. Se você fala, pô, estou cansado, vou mandar o Regis no meu lugar, tá? Isso não é possível,
Então, claramente, é uma função um vínculo, né, empregatício de funcionário, tá? Isso eu quero deixar isso muito claro para que vocês não sejam explorados, tá? Se souberem de algo assim, denunciem, é anônimo, fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem. E o ATO também fica muito de olho nisso, mas não tem como eles perceberem tudo, tá? Vamos ao próximo. Finalmente. Tá. Como fazer o tax return? Tem a maneira independente, que você vai ao seu MyGov, que é uma conta genérica do governo, tá? E você faz o link com o ATO, tá? Australian Taxation Office. Se vocês acabaram de chegar a esse problema de que, não consigo fazer o link, tenho que ligar lá. Então, vocês ligam para eles, tá? E aí você consegue fazer o link. Se você está trabalhando no TFN, normalmente é mais fácil, tá? Para ligar para eles e tal. Se você estiver trabalhando na ABN, é um pouquinho mais, né, complicado, porque, como eu disse, no ABN, o ATO não tem informações sobre você, porque a empresa não manda nada de você para o ATO, a não ser no final do ano fiscal. Enquanto que você está trabalhando no TFN, ao longo do ano, eles já vão mandando as suas rendas e o imposto de renda retido para eles, tá? Ou se você não quiser fazer independente, porque você está com receio de fazer uma coisa errada, ou, acho que eu poderia receber a mais, tá? Então, você pode contratar serviços de contadores, né? É que, assim, contadores é como o pessoal chama, tá? Mas o nome técnico mesmo é tax agent, tá? Então, o tax agent pode fazer o tax return para você. Tá? Como eu estava falando bem no começo da conversa, infelizmente, como você deve imaginar, muita gente, a partir de amanhã, já procurarão esses tax agents, né? E então ficará muito cheio a agenda deles até o ponto que, infelizmente, não muita atenção é dada, né? Então, por isso que eu falei que eu me revoltei quando eu trabalhava lá, tá? E por isso, né, eu saí da agência onde eu trabalhava. Bom, então, quando está falando, tem a restituição ou pagamento de impostos, né? Então, basicamente, né, só para dar fazer uma breve explicação, é o imposto a pagar ou a receber, né, ou seja, né, pagamento ou restituição, é igual ao imposto de renda a pagar, né, menos o imposto retido, tá? Então, como eu estava naquele exemplo, né, que eu falei, então, se você tem 3 mil de imposto de renda retido, é um crédito, né, e tem 2 mil a pagar, adivinha, você ganha. Então, você tem $1.000 de volta. Por outro lado, se você tem 3 mil de imposto de renda retido e tem 4 mil a pagar, tá? Adivinha, né? Infelizmente, você tem que colocar mais $1.000 a mais, tá? Então, isso depende da sua renda, tá? Depende do imposto de renda retido, tá? Depende do visto, tá? Porque às vezes você chega aqui com um Working Holiday Visa, por exemplo, tá? Isso aí tem uma tributação diferente hoje em dia. Depende também das deduções, né? Que são os gastos relacionados ao trabalho, que seguem certas regras, e o regime, que é o TFN ou ABN, tá? Então, temos como fazer as reduções, né? Igual a gente faz no Brasil, né, Regis? Exatamente. De uniforme que você precisou comprar, por exemplo, você trabalhando em hospital, sei lá. Sim. Então, se você precisou comprar uniforme, tudo, você pode fazer essas deduções, né? Exatamente. Só tem que ver que tipo de uniforme é. Como, por exemplo, tá? Já vou até falar para vocês que, infelizmente, o pessoal que... Isso aqui é uma coisa, uma ideia muito comum e errado, tá? É que, às vezes, o pessoal compra uma roupa social, gravata, colete, camisa social, trabalhar num restaurante bacana, mas, infelizmente, essas não são deduções, tá? São gastos relacionados ao trabalho, mas não são deduções. Por quê? Porque existe uma regra que fala que toda roupa convencional não é dedução. Tá? Aí, né, há vários detalhezinhos aqui ou lá, que se você acaba não tendo certeza deles e coloca lá, você pode ter problemas no futuro, tá? Inclusive, eu vou falar no próprio slide, mas no próximo, desculpa, slide, mas basicamente é que todo mundo gosta de dedução, lógico, né? Só que tem um detalhe, a dedução só é bom para nós, para o ATO é horrível porque a renda deles, no final das contas, né, o imposto de renda a pagar diminui. Então, é por isso, tá? Que eles vão tentar achar o máximo de empecilhos possível, tá? Para não autorizar. Tá? E tira uma dúvida, Regis, também, e eu já passei por isso algumas vezes,
e só me corrija se eu estou errado. Como estudante internacional, a gente ouve falar por aí, né, que o curso, porque tem uma parte lá que você pode deduzir educação. Só que essa educação não significa essa educação que nós estamos, porque nós estamos aqui na condição de estudante. A gente, né, não é que a empresa, por exemplo, para você subir de cargo, de repente você foi lá e fez um curso específico, ou a empresa, para te qualificar melhor, você teve que fazer um curso por conta do trabalho. É diferente isso para você fazer a dedução também, não é isso? Desculpe. Então, infelizmente, estão me ouvindo? Tá, desculpe. Então, infelizmente, tá? Desde o Covid, né? Tem muitos benefícios, muitos auxílios e tal, e realmente a maioria das pessoas que pegaram precisavam mesmo, tá? Desculpa. Então, o problema é que uma hora a conta chega, né? Como eu sempre falo. Então, quem paga por isso, né? Somos nós, né? Como através de impostos, tá? Então, o que eu quero dizer é que, basicamente, tá, o ATO agora autoriza muito, vamos dizer assim, autoriza menos deduções, ou seja, estão muito rigorosos, tá, em relação às deduções. E, como vocês devem imaginar, alguém que trabalha como chefe de cozinha, está estudando commercial cooker, tá, certamente relacionado e tudo mais, mas, tá, o entendimento do ATO é como o Rafael bem, né, resumiu, não é possível, tá, colocar como dedução, tá, via de regra, porque você acaba, a ideia de você estar matriculada é de você ter o visto e estar na Austrália, tá? Como o Rafael também falou muito bem, é que não é aquela situação na qual você está estudando, né, para que você adquira novos conhecimentos, tá? Experiência, né, para você aplicar no trabalho. E digo mais, tá? O ATO é tão, como você, escorregadio, liso, né, nessas definições e tal, que existe um caso, tá? Que foi para a corte e tudo mais. Justamente o sujeito estava estudando para se tornar um engenheiro, era contratado, estava trabalhando numa empresa de engenharia, e mesmo assim, australiano, tá? Então, e mesmo assim não autorizaram. Por que isso? Porque eles falam que aconteceu antes de, mesmo que ele, repito, estava trabalhando em empresa de engenharia, estava estudando ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, antigamente, tá? Não era óbvio que isso daria certo, mas agora certamente não, tá? Principalmente porque assim, por que eu digo agora, tá? É porque agora os auditores ficarão muito atentos a esse tipo de jurisprudência, né? Ou seja, né, da decisão da corte lá, tá? Então, às vezes, se você só quer ser promovido, tá? Não é suficiente. Se você está estudando para isso, não é diretamente relacionado ao seu trabalho, mas é um trabalho futuro. Tá? É uma coisa assim, por isso que eu digo, existem dezenas e dezenas, tá, de detalhes, tá, regras sobre cada coisa, e eu afirmo que, infelizmente, uns 70% dos profissionais que você vê por aí, tá, não são treinados o suficiente para isso, pelo menos não são treinados ou às vezes também não estão interessados, né? E o dinheiro que, se vocês vão receber 200 ou 2 mil dólares, para eles não faz diferença nenhuma, né? Mas enfim. Porque o pessoal tá, só para saber, Regis, eles têm uma certa, quando se compara com o imposto de renda do Brasil, sei lá, se você gasta com educação, você talvez consiga essa dedução, né? Sim, mas aqui sim. Na Austrália funciona diferente, exatamente por isso. Independe até se você faz General English ou pós-graduação ou mestrado ou tudo mais. A educação, o valor que você gasta, você está na condição aqui porque você está estudando, né? Então, é essa a diferença, né? Você está na Sim. condição do visto de estudante, então você fechou um curso e você está aqui estudando. Aí depois disso você arrumou um trabalho. Se nesse trabalho você for estudar algo relacionado à educação, alguma coisa assim, no trabalho,
aí é passível de revisão. Mas, assim, no caso de todo mundo que está aqui como visto de estudante internacional, esse curso que a gente pagou lá no Brasil para vir para cá, ou que renovou tal, ele é um curso que ele não é passível de dedução. Correto. Infelizmente, é isso. Esse é o entendimento atual do ATO, tá? Já houve casos nos quais eu, por exemplo, já vi que o auditor até aceitou, tá, o curso com dedução, mas isso foi vamos supor, talvez 4 anos atrás, tá, 2018. Então, naquela época, né, estavam um pouco mais tranquilos em relação a isso, tá? Infelizmente, essa é a situação atual. Então, é o seguinte, né, como eu estava falando para vocês, tá, existe essa questão dos ciscos, né, de se fazer um tax return, que é em relação à sua renda, tá, no sentido de você, por exemplo, colocar a renda errada, tá, no ABN, eu falei para vocês do controle, né, que é quando você trabalha no ABN. Então, às vezes o pessoal fala, pô, perdi a invoice, né, nem, pô, sei lá, formatei o computador, coisa do tipo, tá, então, infelizmente, você tem que se virar para achar o quanto foi pago. Porque se a empresa que te pagou no ABN, tá, declara que você recebeu, sei lá, 20 mil, e você só achou 16 mil, tá, e declara só 16, aí, como vocês devem imaginar, né, não é muito fácil não é muito difícil de imaginar que o ATO vai atrás de vocês, tá, nesse caso, nesse nosso exemplo aqui. Deduções, como eu estava falando, há muitas regras, tá, então, tem que ficar atento com isso. E certamente eles hoje em dia, tá, para vocês entenderem o negócio também da situação, foi antes do Covid, tá? Começou acho que em 2019, eu acho. Eles têm um departamento, tá, que eles chamam de Data Matching Team. Eles são foi criado só para fazer uma auditoria, espécie de auditoria pré-conclusão do processo. Porque normalmente você faz um tax return, termina, tá? E depois você tem lá um ano depois, 2, né, normalmente, você tem a auditoria, e se tiver um problema, você paga de volta e coisa parecida, tem multa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, antes mesmo de soltar o seu dinheiro, vamos dizer assim, caso tenha instituição, né? Eles já chegam, bloqueiam o seu tax return e já revisam, te ligam e tal, de correr atrás de você. Tipo uma malha fina seria o que a gente chama malha no fina Brasil. antes, exatamente. Então, é antes, isso, né? Só que é antes de exatamente. subir. Exatamente. Então, é por isso, é aquela história, né? O pessoal está tão assim, ávido, né? Para aumentar a sua imposto de renda a pagar, tá? Que eles criaram um departamento para isso. E tem um visto também. E aí você, desculpa, Regis, e aí você tem chance de fazer essa de ajustar, caso eles te liguem, você tem essa chance de ajustar. Sim, eles vão chegar, normalmente eles falam assim, olha, é o seguinte, Rafael, você colocou esse seu curso aqui, mas você está em que visto? Pô, sei lá, estou visto estudante. Então é o seguinte, você não vai poder colocar, tá? Eu vou deletar aqui, tá bom? Beleza. Tá, então não existem multas nesse estágio. No auditoria, não pode. É que assim, existem erros, diferentes tipos de erros, tá, pessoal? Então, quando você faz com um tax agent registrado, o cara normalmente vai te orientar, desculpa, normalmente não, né? Infelizmente, não é normal que ele vá te orientar, porque, né, não tem como te explicar regra por regra, dedução por dedução, por falta de tempo, tá? Essa é a infeliz verdade. Então, mas eles te fazem assinar um documento que eles falam assim, olha, eu, Rafael, fui informado de todas as regras e sei de todas as penalidades, tenho todas as evidências, todas as quantias que foram calculadas por mim, tá? Em suma. Então, o que acontece? Tudo está nas costas do Rafael, por mais que o tax agent dele, o contador dele, né, tenha feito alguma coisa nas coxas, né, ou seja, né, bem mal feito. Então, por isso que acaba tendo esse problema, tá? Porque depois na auditoria lá para frente, né, o auditor saberá que o Rafael fez através do tax agent registrado e pensa, olha, se o Rafael ainda assim colocou algo errado aqui, é porque ele, como a gente fala, errou sabendo, né? Então, acaba tendo uma multa maior do que se você tinha uma multa por erro honesto, tá? Então, de acordo com cada auditor, depende de quanto ele precisa para atingir a meta dele, né, de multas, então, é aí que, né, varia bastante. Então, como eu disse aqui no último item, né, tem as consequências, né, que é a devolução do dinheiro que você recebeu a mais, vamos dizer assim, tá, por ter colocado uma dedução inválida, e a multa,
tá? Como eu disse, né? Multa por erro honesto, ou multa por erro no qual, um erro consciente, vamos dizer assim, tá? E também tem a fraude, então varia. Então, a superannuation, pessoal, superannuation é importante, tá? É uma mistura de INSS, que é para a sua aposentadoria, né? Mas é também relacionado ao FGTS, por quê? Porque o FGTS, se eu não estou enganado, não é só um contador no Brasil, me desculpem, mas se eu não estou enganado, o FGTS, ele em cima dos seus rendimentos, né? Ou seja, você não é descontado nada como INSS. Então, o super aqui, né? Ele é um direito que você tem quando trabalhando no TFN. Por isso que eu disse, tem aquela situação do cara te contratando na BN, justamente para evitar o superannuation, porque como vocês podem ver no terceiro aí, tópico aqui, né, bullet point, são 9,5%, tá, dos rendimentos brutos. Então, o miserável que está te contratando ilegalmente, tá, ele terá esse dinheiro a mais na conta dele, né? Enfim, sistema de capitalização, tá, é porque é igual no Chile, tá, eu esqueci outros países que fazem isso, mas a Austrália, que não sei, talvez você tenha ouvido falar que o sistema o sistema de imposto de renda daqui é um dos melhores do mundo, não sei o quê. Sim, justamente porque eles têm sistema de capitalização aqui, tá? No Brasil, na última tentativa da reforma da Previdência, tentaram propor isso daqui, mas lógico, né, que não quiseram, porque começaram a falar que não, porque daí as empresas, os bancos terão muito dinheiro. Acontece aqui e estamos muito bem, tá? Então, basicamente é o seguinte, a capitalização, porque como se fosse a previdência privada, tá? Então, todo mundo tem uma conta, tá? Contribui para essa conta, né? Durante a vida, né? Vida de trabalho, né? Da pessoa. Então, e depois se aposenta com o que tiver nessa conta. Lógico, se tinha muito pouco, né? O governo te ajuda, etc. Mas, enfim, tá? Só para vocês entenderem, né? Então, pense numa previdência privada, tá? E não como aqui, não no Brasil, no Japão, né? Que você tem só um bolo só, contribui para esse bolo e o pessoal tira desse mesmo bolo que causa problemas. Então, tem os super funds, superannuation funds, tá? Funds é como se chamam as empresas, né? Que gerenciam as contas, né? De superannuation, tá? Então, tem Australian Super, Sun Super, Host Plus, Interest, né, e por aí vai. Sun Super, tá? Aqueles que estão em Brisbane. Sun Super, ou eles mudaram agora, eles fizeram uma fusão com o Q Super. Eles chamam agora Australian Retirement Super. Trust, desculpa, Australian Retirement Trust. Não confiem neles. Coloquei aqui, tá? Só para constar, que são super nome antigo deles, mas enfim, tá? Fiquem longe se possível, tá? Porque eu faço também, né? Tenho muito conhecimento nessa parte do resgate superannuation que o pessoal vai embora para o Brasil. E sei como é horrível lidar com esses caras aqui do Sun Super ou Australian Retirement Trust, tá? Os outros são melhores nesse ponto, são mais honestos. E daí tem... então, se você tiver vários empregos, tá? Idealmente, vocês teriam uma conta só. Então, criadas por vocês mesmos, tá? De preferência. Por quê? Às vezes você está trabalhando... Por que eu ressalto uma só conta? Isso não é óbvio, tá? Nem para australianos, a maioria não, mas a minoria dos australianos não tem noção do que é isso. Então, é aquela história que vocês ouviram falar, tá? Vocês têm vários empregos e acabam... E por facilidade, né? Do seu empregador, você fala, não, eu vou ter uma conta para você no Supranet que nós temos aqui na nossa empresa, tá? Então, para eles é mais fácil, quase praticamente automático para eles, tá? Então, você coloca lá, você acaba tendo um Supranet para cada emprego. Isso é péssimo, por quê? Porque, como você vai imaginar, tá? Eles não vão gerenciar o seu Supranet de graça, né? Então, você tem que pagar a cada semana uma certa quantia, tá? Então, como eu disse, né, idealmente vocês criariam uma conta, tá? E toda vez que você começar um emprego novo, fala, olha, eu tenho uma conta de superannuation, essa daqui, tá? O nome do MEI da empresa vamos supor, Australian Super, meu número é tal. Você tem que preencher esse formulário aqui. Preenche o formulário e preenche dessa maneira, tá? Não criem várias contas de superannuation. Isso é muito ruim, porque se vocês rasgam dinheiro. Então, vamos lá. Então, né, esse resgate para vistos temporários. Então, o pessoal, já estudei na Austrália e tal, fiquei aí, né, 4 anos, vou voltar para o Brasil, tenho salário de família, comida, do salário do Corinthians,
Então, aí volta para o Brasil, tá? Então, portanto, dá para fazer o resgate, tá? Então, existe uma complicação quando ele é acima de $5.000, mas fiquem tranquilos que qualquer pessoa que sabe o que está fazendo não tem problemas para isso, é só que é mais chato o processo. Há um imposto no resgate de 35%, tá? E apesar do valor alto, realmente é meio complicado, tá? Porque esse valor faz sentido, tá? 35% faz sentido, porque senão sempre tem os espertões que querem fazer uma manobra tributária, né? Para que não pagassem menos imposto de renda. Então, por isso que existe esse tipo de imposto mais alto. Para vocês terem uma ideia, o Working Holiday Visa, se você tiver o Working Holiday Visa, esse 35% sobe para 65% o seu imposto no resgate. Tá? Isso se aplica no seu saldo. Então, você tem $5.000, tá? Então, eu sempre falo, olha, conta com 60% desse valor, tá? Que você está tranquilo para receber de volta, quero dizer, tá? Então, o rigor do processo é que realmente é um processo mais rigoroso do que o resgate não, né? Que o tax return, tá? Ou a declaração de imposto de renda. Então, é um pouco mais complicado. Eu mesmo, quando às vezes, né, o pessoal, pô, Regis, eu comecei aqui, não deu certo, tá meio que, tá engasgado o processo, né? Não anda, tal. Eu recuso porque, tá? É realmente um processo mais rigoroso. Então é Sobre isso, essa pessoal. questão da abertura, Regis, desculpa, Tá. já que você está falando de superannuation, Tá. sobre essa questão da abertura e escolha do superannuation, ela é nós, né, digamos, porque todo mundo que está aqui, basicamente, são recém-chegados, né? Uhum. Então, eu escolho a empresa que eu quero abrir, a conta e colocar lá o meu depósito, né, o débito que vai acontecer e já ir para essa conta, ou eu sou obrigado a aceitar o do empregador? Então, é o seguinte, às vezes o pessoal, muitos que estão aqui, tá, devem ter começado, tá, com o emprego no TFN, então eles acabaram criando, não sabia, né, acabou criando, tá? Então, a minha sugestão para esse pessoal pega, se informa qual que é, se informa o nome do fundo, né, Fundo de Superannuation, Superannuation Funds, pega o nome e pega o número da conta. Aí você já começa a passar para todos os seus próximos empregadores, tá? A outra coisa é que, assim, você não é obrigado a escolher o Superannuation Fund, né, o fundo do seu empregador. De maneira alguma você é obrigado. Inclusive, existia uma tentativa de mudar a legislação para que os empregadores não possam mais criar as contas para os empregados, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Então, é por isso que... outra coisa, quando vocês estiverem preenchendo as coisas, criando a conta e tal, fiquem atentos com o insurance, tá? Que é o seguro, tá? Porque eles, né, o pessoal do Superannuation Funds, aí, os caras são tão preocupados, eles se preocupam tanto com o seu bem-estar, que normalmente eles já querem colocar um seguro para vocês, tá? Então, a diferença é que você mal sabe que existe, tá? Então, às vezes é bom dar uma olhada para ver se você está pagando o seguro também, sem saber, tá? E às vezes vai uns $6, $7 por semana, tá? Pro saco. Quando digo pro saco, é porque é o seguinte. Pode falar. Não, pode continuar. Não, é só para concluir, é só porque eu digo que é pro saco, né? $7 por semana, porque você fala, mas pô, é seguro de vida, Regis, se eu morrer eu tenho um dinheiro. Não, porque às vezes você nem está sabendo que você tem, então tá marcado lá o beneficiário, tá em branco. Tá? Então, e aí fala, pô, tô namorando com alguém aqui e o cara, sei lá, recebe dinheiro depois, se eu morrer, né? E depois você recebe minha família. Não, você não pode simplesmente ter uma relação assim, sabe, de namorado, tem que ser de fato, é um monte de coisa. Então, vocês querem ter seguro, faça uma empresa própria, não use superannuation. Essa é a minha recomendação. Pode falar, Carol, desculpa. Uma das perguntas que surgiu aí por exemplo, a minha empresa abriu uma conta de superannuation para mim. Eu consigo trocar de conta e transferir todo esse dinheiro para outra conta? Para a conta da minha escolha? Sim, você pode unificar, tá? Então, o que você pode fazer é ir na sua conta principal, vamos dizer assim, por exemplo, vamos supor, nesse slide que está aqui, né? Vamos supor que você acabou, assim, né? Por acidente, você acabou tendo Australian Super, Sun Super e Host+, são os 3 primeiros. Aí você fala, pô, meu principal é o Australian Super. Então, você vai ao site do Australian Super, existe um botão lá para você poder consolidar as suas contas,
tá? Então, ele procura todos os outros supernames que você tem, baseado no seu tax file number, e você acaba puxando tudo para o Australian Super. Melhor coisa que vocês podem fazer, tá? Só que você tem que... Só que também não existe só... Assim, é aquela história, né? Quando eu falo com os clientes, é que é o seguinte, né? Vocês podem me perguntar ao longo do ano, tá? Esse tipo de coisa e tal. Porque também, né? Não é só cancelar, unificar assim, e muito que bem. Porque a empresa que está contribuindo para o Hostplus não sabe que você já consolidou, né? Tudo para o Australian Super. Então, tem uns passos aí para ser seguidos, mas sim, é possível. É possível transferir, sim, fiquem tranquilos, tá? Então, pessoal, é o seguinte, depois de eu falar muito, chegou a hora de perguntas e respostas. É como se tivesse que cancelar o Host Plus. Exatamente, exatamente. Então, você acaba fechando a conta. Tá? Eu já unifiquei, mas eu tenho que me preocupar em ter certeza se o Host Plus ele foi cancelado. Sim, sim, por favor, faça isso. Porque tem que verificar também quem estava contribuindo para o Host Plus, né? Que é a conta fechada no nosso exemplo, tá? Então, tem uns passos a serem seguidos, não é só, cancelei, e ótimo, tá? Então, sempre fiquem atentos com isso para que vocês não percam dinheiro à toa. Legal, Regis. Obrigado. Eu vou fazer aqui as perguntas que a gente tem, tá? Sim, Acho claro. que a mais comum, que é do pessoal recém-chegado, é assim. Porque a gente está aí com o pessoal que chegou quando a fronteira abriu, ou chegou nos últimos 3 meses, e tem gente que chegou há 2 semanas, tá? Ou semana passada, tá aqui com a gente. Não recebi nada, tá? Não trabalhei ainda, não encontrei emprego. Preciso fazer a declaração do tax return? Tá. Então é o seguinte, nesses casos, tá? Você ainda teria que fazer uma declaração que eles chamam de declaração nula, tá? Então você tem que chegar e falar que, olha, é o seguinte, eu sou completamente isento de imposto de renda e a renda é zero. Em suma, é isso. Tá? Então não é só... Porque, veja, como eu sempre falei, imagine assim que você é o ATO, tá? Então você imagina, como é que você vai saber, tá, que a Carol você está trabalhando com ABN? Você não vai saber o quanto a Carol efetivamente recebeu no ano fiscal, a não ser que ela declare, tá? Então, é esse que é o problema, porque o ATO não sabe disso, a não ser também, claro, né, que a empresa para a qual ela está trabalhando na BN declare a renda dela, que é menos comum do que no TFN. No TFN, toda empresa é obrigada a declarar a sua renda, tá? Para o ATO. Já no ABN, não. Tá? Às vezes eles declaram de maneira fechada, ou seja, a empresa declara, paguei $200 mil no ano, despesas com funcionários. Não declara que pagou tanto para o Regis, tanto para o Rafael ou tanto para a Carol. Só fazem isso quando eles são auditados. Outras empresas não, já declaram tudo abertamente. Tá? Então, é por isso que o ATO não sabe, pessoal, quanto vocês receberam zero de renda. Tá? Então, é por isso que, sim, no caso, não tive renda nenhuma, tá? Daí você acaba fazendo uma declaração nula. Aí ele fala assim, só recebi em cash. Cash é aquela história, né? Se você recebeu só em cash, existe uma lenda que o pessoal fala, né, que dá para deixar para lá na hora de declarar o imposto de renda. Né? Mas o certo mesmo, né, é declarar a renda em cash, né? Na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Mais uma pergunta aqui, Regis. Quando começa e quando termina o período de fazer a declaração? Sim, o ano fiscal está terminando hoje, amanhã começa-se um ano fiscal novo. Mas a declaração ela começa amanhã até o final de outubro. Tá? Se cair no final de semana, eles adiantam para o próximo dia útil. Tá? O último dia de outubro, quero dizer. Só que, por favor, não se adiantem, não corram, não se desesperem, porque não é bom fazer nas primeiras 2 semanas. Tá? Porque isso é porque, basicamente, como eu disse para vocês, né? Acho que eu não concluí a história. Lembre-se que, lembra quando eu estava, onde estávamos aqui, quando tinha esse daqui, né? Esse aqui é o uniforme de rendimentos. Então, antigamente, o pessoal mandava isso aqui para todo mundo, trabalhando no TFN, claro, e com isso nós manualmente colocávamos no ATO, tá? Na hora de fazer o tax return, e ótimo. Hoje em dia, isso aqui não é mais obrigatório, por quê? Porque, em tese, as empresas mandam todo automaticamente para o ATO. O problema é que tem que estar marcado lá no ATO, como eles chamam de tax ready. Então, ele está pronto para o tax, vamos dizer assim. Tá?
Porque se vocês forem na sua conta do MyGov, tá? E abrirem lá o ATO, vocês verão, tá? Que, quer ver onde é que eu coloquei aqui, né? O MyGov no ATO, tá? Quando você faz independentemente. Então, quando vocês notarem nos seus income statements, tá? Então, lá nos income statements, vocês verão que está not tax ready, tá? Aí, lá para o meio de julho, começa a aparecer tax ready. Então, a empresa chega e fala assim, olha aí, tio, finalizamos aqui os informes de rendimentos do Regis. É isso aqui que ele recebeu de nós e tal. Ótimo, tá? Então, toda empresa tem que fazer isso. Algumas esquecem, algumas enrolam, algumas nunca fazem, porque você parou de trabalhar para eles, tá? Mas sempre há maneira, caso você parou de trabalhar, então, tenha parado de trabalhar numa empresa X, você dá até para fazer não estando tax ready, tá? Mas, como eu disse, por favor, aguardem até que esteja marcado como tax ready, tá? Isso é a melhor coisa. Só que outra coisa também, tem investimentos aqui na Austrália, como conta savings ou até ações, tá? Que você comprou, tem que esperar também, às vezes, o banco enviar as informações para o ATO. Outra coisa, tem seguro de saúde que é acima do, vamos supor, o seu SHC, só que você fala, pô, mas eu tenho um problema no coração, então eu quero contratar um plano a mais ainda. Então, nesses casos, você tem um bônus, tá, que você na hora de fazer a declaração de imposto de renda, só que você tem que esperar a sua empresa do plano de saúde, né, mandar as informações para o ATO, ou seja, mais uma outra coisa para que vocês tenham que esperar. Fiz Uber Eats. Uber Eats, apesar de ser na ABN, né, eles têm um resumo anual do seu rendimento. Só que eles demoram, né? E ano passado fizeram errado ainda, soltaram errado, impressionante. Então é o seguinte, é interessante esperar que saia esse resumo também, tá? Então, ou seja, aí você fala, pô, mas meu amigo fez no dia 3 de julho. Aí aqui está, né? Vai dar problema? Não sei. Talvez tivesse marcado como not tax ready, mas não ia mudar? Ótimo. Se vai mudar ou não? Não sei. Tá? Mas muitas pessoas aí, muitos escritórios de contabilidade, né, como o pessoal chama, né, que são os tax agencies, aceitam o cliente e fazem. Eu, por exemplo, né, eu já recusaria, tá? Porque eu falo, tem que estar pronto lá, a não ser que o cliente fale e eu assumo as consequências, tá? Aí, nesse caso, tudo bem. Esse tax ready, a empresa ela tem uma data, certo, Regis? Porque ela não é que amanhã vai estar já todos ready lá para começar a fazer amanhã. Ela tem uma data que ela tem que respeitar, até essa data ela tem que deixar ready, certo? Sim, exatamente. Então é o seguinte, eu mesmo recebi um SMS do ATO falando que as empresas têm até o dia 12 de agosto, tá? Para fazer isso. Só que é aquela história, né? Algumas empresas são mais rápidas, outras são mais lentas, tá? Então, por isso que tem que ficar atento quanto a isso. Legal. Tem mais uma dúvida aqui que eu acho que é muito comum de todos aqui, Regis. Eu trago dinheiro do Brasil. Digamos que alguém aqui manteve as economias lá, né? E está trazendo aí, mesmo que chegou a 3, 4 meses, está mandando e transferindo via TransferWise, via aplicativo, via cartão, não sei. E está transferindo aí dinheiro para cá. Como funciona essa questão desse dinheiro aí? Declara, não declara? É seu, você não precisa declarar? Então, interessante pergunta mesmo, porque realmente muitos me perguntam isso, né? Quando o pessoal acabou de chegar. Então é o seguinte, quando está nessa situação, tá? Vocês não precisam declarar aqui, porque em tese, né, é um dinheiro que vocês já pagaram imposto por ele, tá? Em algum outro lugar, e estão trazendo aqui. Então aquilo não é renda, tá? Esse dinheiro, repito, não é renda. Então não faz sentido pagar imposto de renda sobre ele, tá? A não ser, claro, que você estivesse recebendo por um salário, sabe, uma coisa assim, mas não é o caso, tá? Eu entendo o que vocês estão falando. Então, o que não é renda, não precisa declarar. Fiquem tranquilos. Legal. Eu tenho mais dúvidas aqui. Claro. Só um minuto que a pessoa mandou em 2 chats aqui. Então, por isso que eu tô lendo aqui. Claro, fique tranquilo. Cheguei agora em fevereiro. Tá.
cheguei agora em fevereiro e demorou bastante para sair meu TFN. Eu fiz um trabalho informal de gardening, e assim que o meu TFN saiu, fiz um ABN para a pessoa. O TFN não saiu, então ela fez um ABN para receber pagamentos por esse serviço. Ela aplicou o TFN não saiu, ela pegou e correu e fez um ABN. Sim. Para emitir nota para receber o pagamento por esses serviços. Ela precisa declarar esses 2, 3 serviços que ela fez no ABN enquanto o TFN não chegava? Sim, porque foi uma renda, né, primeiramente, e também que é uma questão na qual há a chance, como eu estava falando, né, do empregador dessa pessoa a declarar lá no ATO que foi pago X dólares, né, para essa pessoa. Então, sim, teria que fazer, infelizmente, se foi só por isso. Tá? O Regis, eu acredito que o Rafa entendeu um pouquinho errado a pergunta. O que foi a pergunta eu trabalhei antes de ter um TFN ou um ABN. O trabalho foi executado antes. Então, desculpa, talvez entendi errado. Mesmo assim, eu preciso fazer a declaração, preciso incluir esse valor na declaração? Mas aí depende, né? Mas foi pago quando a pessoa já passou o ABN para o empregador, coisa do tipo? Porque, veja, ela mencionou que emitiu o invoice para isso, uma mas coisa ela assim, recebeu o dinheiro. Ela disse aqui, a Júlia, que ela só fizeram um depósito no banco. Ela não tinha TFN nem ABN. Eles depositaram, teoricamente, o cash hand. Eles depositaram diretamente no banco para ela. Exatamente, tá. Então, tá bom. Então, é aquela história, né? É um trabalho em cash. Né? Então, em tese, deveria ser declarado. Né? Normalmente, o pessoal acaba, né, esquecendo na hora de declarar, mas, em tese, deveria ser declarado. Legal. O ideal nesses casos, Regis, porque a gente sempre menciona com os alunos, não precisa esperar o TFN chegar para começar a procurar trabalho ou até mesmo para trabalhar. A única diferença é que o empregador vai demorar mais para te pagar, porque até ter o número do TFN ou do ABN. Exatamente. Às vezes eles até há situações nas quais, por exemplo, você está enrolado em criar seu superannuation, por exemplo, e o empregador não quer criar para você, não sei porque está seguindo, né, talvez a nova tendência. Então eles acabam te pressionando, qual que é o seu superannuation, qual é o seu superannuation, por aí vai. Então a mesma coisa, te pressionar pelo TFN, né, por aí vai, tá? Então não, nem espera o TFN para você procurando por emprego, principalmente porque, infelizmente, não é tão rápido assim que se acha, né? Mas vai, procura, né? E depois, uma hora, aparece o TFN e tal. E como eu estava falando antes, tá? A TFN é bem organizado, tá? Do ponto de vista de aparecer lá a sua renda, você poder monitorar e por aí vai, lá no MyGov, no ATO, tá? Mais uma pergunta. Se eu tenho o ABN, uma dica que você daria seria essa pessoa reservar aí em torno de 20% do que ela recebe no ABN para pagar o imposto quando fazer a declaração? 20% é um bom valor? Não existe a resposta certa, até vou abrir aqui um slide, tá? Então, vocês podem ver, tá? Não pense em 32,5%, 19%, tá? Mas, porque também o 32,5% tem uma parte fixa aqui, né? Mas basicamente é assim. Como eu estava falando, desculpa, só para explicar outra coisa. Eu abri essa slide aqui porque para que vocês vejam que, tá? Depende, né? A resposta é depende. Se você recebeu $200 mil no ano, né, 20% é mínimo, né? Não vai adiantar de nada, tá? Porque você pode ver aqui que é 45% acima de 180, tá? E mais $51 mil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu falo, tá, pessoal? Pega e economiza 10%, tá? Regis, mas se eu receber 60 mil no ABN, tá? 10% cobre isso daí, na verdade, tá? Mas, enfim, mesmo que não cubra, você pode parcelar depois. Então, tendo 10% lá guardado, tá? Não só uma excelente economia, né? Para caso aconteça alguma coisa, mas também
você tem lá um dinheiro para poder bancar, porque assim, vamos dizer que tem, nós falávamos do parcelamento antes. Então, se você quiser parcelar, tá? É possível, maravilha. Só que chega numa hora que você tem que a primeira parcela tem que ser um pouco maior que as outras normalmente, tá? Pode ser ao contrário, mas normalmente é maior. Então, por isso que se você tiver mais dinheiro em caixa, né, você dá uma parcela, a primeira parcela você faz maior e depois você, né, gerencia o resto em parcelas bem menores, por aí vai. Mas, enfim, respondendo finalmente sua pergunta, coloca uns 10% que você pode ficar tranquilo. 20% eu acho um pouco exagerado, na minha opinião, tá? Só se você está precisando receber muito dinheiro. Legal. A minha empresa paga a gasolina junto com o salário quinzenal via ABN. Ou seja, ela paga lá, fica teoricamente como todo o salário da pessoa, né? A Fernanda perguntou. Isso irá aumentar consideravelmente a quantia total? Sim, irá. Tem algo que eu possa fazer para minimizar isso? Você teria que... é que assim, uma resposta rápida, tá? Que é a intenção aqui, é que sim, você pode baixar isso colocando como dedução, tá? De maneira que você tenha a sua renda total, né? Vamos chamar de renda total isso, reduzida, tá? Para o que realmente foi. Só que tem que colocar de maneira correta, porque você não pode simplesmente jogar $4.000 de gasolina, tá? Há regras para isso. Esse que é o problema. Tá? Então, você recomendaria a pessoa guardar a nota para ela saber exatamente o valor que foi referente a isso? Não. Eu recomendo fazer o tax return com consciência, ou com alguém que sabe o que está fazendo, porque nesse caso realmente é bem delicada a situação, porque ela pode acabar tendo que pagar dinheiro por uma coisa que ela gastou, né? Então, desculpa, pagar imposto, né? Uma coisa que ela gastou, que foi só uma despesa que também foi reembolsada. Né? Então, e joga tudo na invoice, esse que é o problema. Se tivesse discriminado, o que é só um reembolso de alguma coisa, é um outro detalhe, né? Mas não acontece nesse caso. Então, faça o tax return com alguém que sabe o que esteja fazendo, porque para que coloque de maneira correta. Porque, como eu disse, não é só colocar lá $4.000 de gasolina. Tá? Isso aí está errado também. Então, tem várias... carro é um negócio meio... Veículos, em geral, é um negócio meio, assim, delicado também. Só porque tem umas regrinhas a mais, tá? Então, tem que ficar atento quanto a isso. Legal. Vou ler algumas últimas perguntas aqui. Sim. Explica, por favor, sobre o TFN. Quem recebe 65K no ano irá pagar 5K plus 32,5% do total de 65K, igual 26,125 mil de imposto? Não. Não, é o seguinte, 32,5%, né, nessa mesma slide que está aqui, é acima, o que for acima de 45 mil. Então, se a pessoa recebeu $45.100, vamos supor, tá? São $100 acima de 45 mil, né? Então, é $100 vezes 32,5%, tá? Dá $32. Então, daria 5.092 mais $32. Então, é só para fazer um exemplo, tá? É igual isso aqui, tá? Então, esse slide aqui, ele mostra que é 20.800, né? Que é a renda aqui no nosso exemplo, menos 18.200, porque é tudo que for acima de 18.200, tá? Então, tem que ficar atento com isso daí. Então, Quem é nesse isento? caso, Regis, não, só para finalizar o entendimento dessa pergunta, nesse caso, ela citou 65 mil no ano, tá? Ela pagaria 32,5 sobre 20 mil, Sim, que é a exatamente. diferença Perfeito. de 45, mais 5.092. Isso Perfeito. é uma multa, como se fosse uma multa fixa. Exatamente, é como se fosse, sim, exatamente. O 5.092 é sempre fixo, tá? Aí vocês falam assim, Regis, tanta fórmula e tal, tanta coisa, né? Fiquem tranquilos que o MyGov, o ATO lá, calcula para vocês, tá? Então, não precisa ficar, né, preso a muitas fórmulas e tal. E, como eu disse, há outros benefícios também, tá? E há deduções. A dedução, como eu disse, né, ela baixa, né? Ajuda a baixar a sua renda para que... Vamos pegar um exemplo mais ou menos aqui. Ó, se vocês forem ver,
Nessa tabela, se a pessoa recebeu $46.000, né, ela está numa faixa de 32,5% do que for acima de 45 mil. Então, 46 mil. Vamos colocar 50 mil. Vamos dizer que essa pessoa tenha 6 mil de dedução, né? Então, já cai para 44. Aí já vai para outra faixa, tá? A faixa anterior, tá? Então, isso ajuda. Então, o que eu estou falando com isso? É que a dedução, pessoal, você não... Nesse exemplo de 50 mil, que a pessoa teve 6 mil de dedução, isso deixar isso muito claro também para vocês. A pessoa teve $6.000 de dedução, nesse nosso exemplo, ela nunca pegará $6.000 de volta no imposto de renda, ou deixará de pagar $6.000, tá? Era só que baixa a renda da pessoa em $6.000. E, portanto, tem menos impostos a pagar. Tá? Mas, ou seja, de $6.000, talvez a pessoa, vamos supor, pegue de volta desses 6 mil, uns 1.200, tá? $1.300. Tá? Então, dedução não é uma coisa tão bonita quanto parece. Tá? Não é que, eu vou receber esse dinheiro todo de volta. Isso não existe, infelizmente. Legal, legal. A declaração de isento eles conseguem fazer online, quem é isento, né, também? Sim, é possível, sim. Legal. O que eu não recomendo muito é quando se trata de ABN, tá? É porque o ABN, mais seja isento, ele é um pouco, como eu disse, né? O TFN fica lá bonito, vai automático e tal. Normalmente não tem muito drama em relação a isso. Tá? Agora já o ABN, sim, porque tem muitos detalhezinhos a serem imputados, né? Por isso. Só duas últimas perguntas, então, para te liberar, Regis, porque sei que você está com a criança pequena aí, recém-nascida. Vamos lá. Existe dedução para dependentes como no Brasil? Não, porque, por exemplo, no Brasil tem muitas deficiências, né? Inclusive lá, por exemplo, até onde eu sei, como eu disse, não sou contador lá, só que, por exemplo, você pode colocar escola particular como dedução, esse tipo de coisa, né? Então, aqui não tem nada disso. Tá, o que acontece é que você informa lá o pessoal, né? E do ATO, tá? Que você tem um dependente, mas em termos de ter algum benefício em cima disso, só se você morar em área remota. Aí é outra história. Mas em área remota não é tumba, tá? A área remota é lugar afastado mesmo. Aí começa a ter umas vantagens em ter uma família maior lá, tá? Mas normalmente não. Legal. E a última pergunta é: eu ainda declaro o IR no Brasil. Como fica o IR aqui? Infelizmente, eu não sei responder essa pergunta, porque aí já vai na questão de tributação internacional, tá? Minha experiência, desde quando eu estava na agência, sempre com pessoas físicas, tá? E aqui, né, doméstico. Então, é o seguinte, tenta ver em relação, tá? Porque, assim, a renda daqui, né, tá aqui e tal, só que, como você já está declarando lá no Brasil, existe uma espécie de acordo internacional. Se você paga imposto lá, você não precisa pagar aqui, para a mesma renda, quero dizer. Tá? Então, imagina que a pessoa não esteja, né, declarando a renda no Brasil, a renda da Austrália no Brasil, por exemplo. Tá? Que é o que eu faria, deixaria separado. Mas, como eu disse, eu prefiro não falar muitos, porque realmente dessa parte eu entendo muito pouco. Legal, legal. Bom, pessoal, é isso. Eu só quero passar os valores. O Regis tem uma promoção para quem é estudante AC, tá? Eu compartilhei o contato dele aí para vocês. Eu vou mandar o e-mail deles para vocês, se vocês forem fazer com ele o tax return de vocês, tá? Fazer as declarações. Ele tem um valor promocional de $90 se houver alguma renda no ABN, né? TFN e ABN juntos aí. E se for só TFN, $85 para fazer esse imposto de renda aí para vocês, essa declaração, tá? Então, por isso, enfim, tem esse preço especial. Falem que é estudante AC para ele, que ele está nessa condição aí para vocês, tá? Eu vou compartilhar o e-mail dele aqui, e aí se vocês quiserem buscá-lo para fazer esse serviço aí para vocês. Eu até falo melhor, tá, Rafael? A questão é que, por exemplo, eu deixo até o meu contato aqui, que eu uso o WhatsApp. Tá? Ótimo. Esse aqui é a melhor forma de contato. Só que tem um negócio. Excelente. Infelizmente, o que eu posso dizer é o seguinte: o preço não necessariamente é proporcional para AC,
Mas o que eu faço para ser é o seguinte, não só aquela questão de abrir o ABN, né, por preço mais barato, sim, aquilo realmente é profissional, mas o que eu posso fazer para vocês é o seguinte, tem alguma dúvida, tá? Contanto que não seja, né, um livro de dúvidas, mas chega... Consultoria, né, Regis? É que às vezes aparece um pessoal ou às vezes um cliente, né? Porque assim, entenda uma coisa, pessoal, todo mundo que é cliente meu, tá? Por um ano, chega e me pergunta o que vocês quiserem, tá? A respeito de superannuation, tax, TFN, ABN, trabalho, payslip, eu estou tranquila, né, para ajudar. Agora, eu tava até rindo aqui, é porque às vezes aparece um cara que fez um tax return lá em 2018 e me perguntam várias coisas e eu falo, olha, vai para cliente que você pode perguntar esse tipo de coisa. E fica bravo comigo, né? Como se a culpa fosse minha. Mas, enfim, é isso que eu posso falar, né? Então, aí o que eu posso fazer para ser, para vocês aí e tal, é o seguinte, chega, manda uma mensagem, tá? Eu estou com o horário meio limitado agora por outras questões pessoais, mas, em termos de perguntas, né? Se não sejam muitas, tranquilo, vai, respondo cedo ou tarde. Não manda áudio, pelo amor de Deus, porque é complicado para mim, para eu ouvir áudio no trabalho e tal. Manda mensagem, eu sei que... Né? E outra coisa, por que mensagem é mais prática, tá, pessoal? Só para lembrá-los. É porque se vocês acabam tendo... vocês têm a mensagem, né? E eu respondo por mensagem também. É melhor do que haver 6 áudios lá que você não sabe onde está a resposta, né? Especificamente do que você quer, enquanto que se você der uma lida rápida, você muitas vezes acha, né? Então, por favor, não mandem áudios. Lógico, como eu disse, né? Com filho pequeno e fica complicado, e também com trabalho e tal, etc. E principalmente nessa época de tax return, daí até pedirei desculpas de adiantado caso eu mande um áudio, mas eu sempre evito do meu lado também, tá? Então, tendo o que eu posso fazer realmente para ser o pessoal aí, manda pergunta. Vocês não precisam ser clientes para mandar perguntas. Só se identifiquem, tá? Só se fala, pô, Rez, é o seguinte, né? Eu estava lá na conversa que vocês fizeram lá do AC, com a Rafael, com a Carol. Posso fazer uma pergunta para você? Tal, né? Aí vocês me perguntem, tá? Que eu respondo, tá? Isso é uma coisa que realmente, como eu sempre falei aqui nessa conversa, tá? Não é todo mundo pode fazer isso, eu geralmente falo, reservo isso para os clientes. Mas o pessoal da AC sempre confiou em mim aí, né? Porque o serviço que tenho feito com a Carol, conheço, nossa, nem sei, 2018, Carol, mais ou menos, eu acho, né? Então, é por isso que o pessoal confia em mim aí, tá? Então, eu faço essa abertura, abro essa exceção aí, né? Para vocês aí da AC, tá? Vocês também, né? O pessoal que trabalha na AC, mas também os estudantes aí, pessoal. Tá? Legal. Então, tá bom. Muito obrigado, Regis, pelo seu tempo aí, que eu sei que está sendo valioso aí nesse momento aí que você está aí vivenciando. Muito bom. E, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Carolzinha, muito obrigado mais uma vez por estar junto com a gente organizando aqui, tá? E qualquer dúvida, estamos aí, tá, pessoal? Obrigado pela presença. Muito obrigado, pessoal. Obrigada Boa noite para vocês. gente. Bom ver você, Regis, de novo. Obrigada a Carolzinha de Perth também por estar aí conosco e qualquer coisa a gente está aqui para ajudar vocês. Maravilha. Solucionar essas duvidazinhas. Valeu, Legal, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.